Fala aí pessoal, beleza? Tô eu aqui de novo para comentar uma postagem que eu fiz no blog com um assunto que chama a atenção das pessoas aí. Muita gente pergunta, aliás, sobre isso, né? O motor Bedini é um motor magnético, um carregador de bateria, né? Na verdade, um carregador de bateria, um oscilador mecânico, porque roda, fica girando ali, aquela roda com ímãs, né? Mas o ponto mesmo é carregar a bateria. Só que se você fez esse aqui, que está na descrição do meu vídeo 20, o motor Bedini, o modelo mais simples, você vai ver que ele demora muito para carregar a bateria, né? Eu anotei aqui no blog, ó, de 24 a 36 horas. Por quê? Porque ele consome muito pouca energia. Esse feito com somente uma bobina de 2 fios, né? O Bedini recomenda nesse esquema usar, não sei se dá para ler aí, mas é 850 voltas, que dá aproximadamente 80 metros de fio, né? Isso é bom porque quando você está começando, para facilitar as coisas, ele vai dar a partida mais fácil, vai ter um consumo menor, não vai ter risco de queimar o seu transistor, nem nenhum componente, nem o potenciômetro e tal. Então por isso é bom você usar 850 voltas no seu Bedini simples, na bobina com 2 fios ou bifilar. Porém, isso faz com que demore muito, 24 a 36 horas ou mais para carregar uma bateria de 7 amperes, porque ele carrega com menos de 1 watt, entre 50 e 90 miliamperes se ele tiver bem regulado, certo? De qualquer forma, essa carga lenta é benéfica para a bateria porque ela armazena mais energia, porque ela recupera a bateria, rejuvenesce e assim por diante. Mas o foco aqui é como acelerar esse processo. E tem algumas medidas que podem ser tomadas para você acelerar o processo de carga. E eu vou citar algumas aqui. Já pus no blog, mas eu gosto de comentar em paralelo porque eu sempre acabo acrescentando alguma coisa a mais, certo? Primeira medida: aumentar a tensão de entrada. Normalmente se usa ou 12 volts, que é uma bateria primária, né? Uma bateria, ou 12 volts numa fonte, ou 13 volts e assim por diante. Mas tem gente que pensa que só pode usar 12 volts. Mas na verdade você pode usar 15, 20, 24 volts. Alguns até usam 40 volts. Isso pode ser feito, mas ele tem algum perigo. Se você desconectar a bateria secundária por acidente, enquanto estiver rodando o seu motor, se você estiver usando mais de 12 volts, a chance de queimar é muito grande. De queimar o transistor ou qualquer outra coisa. Porque os picos de tensão num Bedini que está sendo alimentado com 24 volts, eles devem ir em torno de 300 a 400 volts. Então o transistor não vai aguentar, certo? Mas se você cuidar de não desconectar, você pode colocar 24 volts, você pode usar uma fonte de notebook de 20 volts, que você vai ver que vai carregar bem mais rápido a sua bateria. Inclusive 2 em série você vai poder colocar e elas vão carregar rápido. Quer dizer, bem mais rápido do que as 36 horas, né? Talvez em umas 10, 12 horas, dependendo da bateria. Bom, a primeira medida então é aumentar a tensão de entrada. Aí aqui eu coloquei mais, ó. Modificar a bobina para multifilamentos. Tem aqui o link da postagem que eu fiz no blog. Caso você não saiba do que se trata, é transformar a sua bobina bifilar, que vai 2 fios, em uma bobina que pode elevar vários fios, até 8, 10 fios. Então você vai acelerar o processo em 8 a 10 vezes. Você vai precisar de 10 transistores. Aliás, uma bobina com 8 fios, você vai usar 7 transistores e o outro fio vai ser para o gatilho, para o trigger. Então, mudar a sua bobina, você vai também conseguir carregar bem mais rápido, certo? Bom, esse no caso não daria para você mudar a bobina, você teria que fazer uma outra, né? Agora, aumentar a tensão de entrada, a primeira medida você pode usar no seu Bedini simples, se você fez. Outra coisa que pode ser feita é diminuir o número de voltas da bobina. Embora no esquema ali, como eu já comentei, ele use 850 voltas para facilitar a vida de quem está começando a mexer com isso,
Se você usar 500 a 600 voltas, ele vai carregar bem mais rápido. Vai consumir mais e vai carregar mais rápido. Embora pode ser que fique mais difícil de dar partida no motor. Tem que dar um embalo mais forte nele, certo? Essa questão do embalo também acontece quando você usa, por exemplo, o cooler, que tem poucas voltas. Talvez você tenha que dar uma bela de uma soprada no seu cooler para ele começar a girar e pegar o embalo, certo? Então essa foi a terceira medida. Tá tudo no blog e você vai poder, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então aumentar a tensão de entrada, modificar a bobina para uma bobina de multifilamentos, diminuir o número de voltas da sua bobina bifilar para 500 a 600. Se for com 7 filamentos, você pode usar 40 metros de cada fio. E você pode usar, inclusive, todos o mesmo fio. Em vez de usar um fio 26 e os outros 23, pode usar tudo do 23, ou até mais grosso que isso. Se você, inclusive, usar o fio 20 a 23, você vai carregar também mais rápido ainda. E quando você usar 40, se você for fazer uma bobina de 8 fios, você usar fios grossos, do tipo 23, e você usar 40 metros de fio, sua bobina vai ter mais ou menos umas 400 voltas. Vai carregar mais rápido ainda, certo? Lembrando que quanto menos volta, se tiver pouco transistor, pode ficar difícil a arrancada. Se tiver 8 transistores, talvez não fique tão difícil assim a partida, certo? Uma quarta medida para acelerar o processo de carga é usar o negativo comum. O que seria o negativo comum? Vamos voltar aqui. Você percebe aqui, ó, que esta é a sua bateria primária e esta é a sua bateria de carga ou bateria secundária, certo? Perceba que o negativo da bateria de carga está indo no positivo da primária, certo? Se você ligar o negativo da bateria secundária no negativo da primária, você vai carregar a secundária muito mais rápido. Tem até um comentário sobre isso no livro que o Bedini lançou, né? Vai carregar bem mais rápido. Porém, eu não recomendo você fazer isso. Eu até anotei aqui, ó. Se você usar uma fonte de alimentação com mais de 12 volts. Se você usar uma fonte de 13 volts, ou de 15, ou de 20, aí você já corre risco de estar estragando a sua bateria secundária, certo? Se você for usar uma bateria na primária e uma bateria ou várias baterias no secundário, você pode fazer. Ou se você tiver uma fonte de 12 volts ou menos, ou 12,5, você pode fazer. Agora, se você for usar uma fonte com mais do que isso, aí eu não recomendo você fazer isso, porque pode estragar sua bateria de carga, certo? Quinta medida para acelerar o processo: modificar o SSG, que é aquele modelo mais simples, com uma bobina de 2 fios, uma bobina bifilar, você transformar ele num solid state. O que é um solid state? É um circuito com estado sólido, ou seja, não vai ter roda com ímãs. Ele não vai precisar da roda com ímãs, a bobina vai entrar em ressonância sozinho. Como que você modifica para o solid state? Você pode... Aqui, ó, esse circuito, a única diferença que ele tem para aquele primeiro que a gente viu é que ele não tem um diodo que sai do emissor e vai para a base, e foi acrescentado esse resistor de 10K e esse resistor de 18K, certo? Fazendo isso, ele vai entrar em ressonância sozinho, os pulsos radiantes vão ser muito mais rápidos, e segundo o John Bedini, esse circuito carrega com a mesma quantidade de energia do primeiro, ele carrega 30% mais rápido ou mais carga, certo? Então vale a pena. Se você fizer um circuito desse, com uma bobina bifilar com 400 voltas, vai carregar mais rápido ainda do que se ele tiver 800 voltas. Se você usar aqui na entrada, em vez de 12 volts, 24 volts, ele vai carregar mais rápido ainda. Então você pode misturar essas medidas, certo? Usar 24 volts, usar solid state e usar 400 voltas na bobina. Vai carregar muito melhor, ok?
E uma outra opção também que se enquadra também no Solid State, seria um Solid State também, mas é uma modificação que a gente chama de Joule Thief radiante, ou ladrão de Joule, certo? Você pode encontrar a explicação de como faz, ó. Aqui um esqueminha simplificado aqui, da forma que você pode fazer. Tem aqui um vídeo sobre como enrolar o toroide. Outro vídeo aqui embaixo, aliás, uma outra postagem que eu coloquei aqui sobre como funciona ou saber mais sobre o carregador radiante, que todos esses são carregadores radiantes, né? Você vai poder saber um pouquinho mais então sobre como fazer um Joule Thief radiante. Você vai usar um toroide, vai usar dois fios, mais ou menos uns 5 metros, acredito eu, de 5 a 7 metros de fio fino, fio 26, 150 voltas bifilar no toroide. O mais chato é dar as voltas no toroide. Aí você vai ligar igual um Joule Thief normal, final de um enrolamento com o começo do outro, e seguir o que está aqui, ó. Não esquece de pôr uma lâmpada de neon, e você vai carregar melhor ainda a sua bateria secundária, tá certo? Essas eram então as medidas para se carregar mais rápido, e espero que sirva para alguma coisa aí para te ajudar, e até a próxima. Um abraço, valeu!